A paz do Senhor, meus queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos meus amados irmãos. Hoje, quarta-feira, mais um dia na presença de nosso Deus, mais um dia para nós louvarmos e glorificarmos o Senhor, mais um dia para levantarmos as nossas mãos aos céus e agradecer a Deus e dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Gostaria de te convidar a orar comigo. Gostaria de te convidar a dedicar um pouco do seu tempo agora ao Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu gostaria agora de, talvez, modificar, né, e dizer, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos dediquem um tempo ao Senhor. Até exprimir aqui esse texto no contexto de dedicarmos o melhor para o Senhor. Né? Inspirar esse salmo nesse contexto em nome de Jesus Cristo. Então vamos dedicar um momento com Deus. Eu queria te convidar a orar, eu queria te convidar a você agora se sentar, a se acalmar num canto, em nome de Jesus, a repousar o seu coração para dedicar com qualidade esses poucos minutos ao Senhor, em nome de Jesus. Ore comigo e peça a Deus para Deus falar com você em nome de Jesus Cristo. Para que Deus abra os nossos corações e nos inspire nessa noite, em nome de Jesus, nessa quarta-feira. Pai querido, santo, nós te louvamos e desde já te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, pelo dia de hoje. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue conosco, Pai. Não somos dignos, ó Pai Celestial, de pedir nada ao Senhor, muito menos merecedores. Mas eis, ó Pai Celestial, que estamos aqui para te pedir, ó Pai, a tua presença sobre as nossas vidas. Pai, abra o nosso entendimento, nos capacita a compreender a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala através das sagradas escrituras. Fala aos nossos corações em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu lar, sobre a sua família. Que o Senhor Jesus possa adentrar na sua casa e abençoar toda a sua família. Que os seus sonhos possam se tornar realidade segundo a vontade de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Queria te convidar a fazermos a leitura nessa noite do texto sagrado, em nome de Jesus Cristo, de 1 Samuel, do capítulo de número 23. Eu queria ler a princípio o verso de número 14. Queria que você lesse esse texto comigo, para que nós venhamos tirar aqui um ensinamento desse texto, em nome de Jesus. Vamos ver o que o Senhor fala conosco através desse texto. 1 Samuel, capítulo 23, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, a minha está aqui, em nome de Jesus. Então, vamos meditar. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Amém? Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Ou seja, vamos traduzir. Nenhuma das palavras que Deus falou caiu por terra. Nenhuma das palavras que Deus falou a respeito de Israel falhou. Tudo que Deus falou se cumpriu. Era isso que Josué estava falando ao povo. Para resumir aqui o texto do capítulo 23, quando Josué, já na sua velhice, os seus dias estavam já adiantados, ele percebe que ele já está adiantado em idade, que ele não sabe mais quantos anos ainda ele vai viver, quanto tempo ele vai viver, porque ele já se tornara velho, seu corpo já está amortecido, muitos são os dias que ele tem. Então ele resolve chamar o povo, porque ele começa a fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus havia feito, de tudo aquilo que Deus havia falado a respeito do povo. Desde quando Deus tirou o povo da escravidão. E ele percebe, ele fala nesse verso de número 14, que nenhuma das palavras que Deus havia falado a respeito daquele povo, nenhuma das palavras caiu por terra. Tudo que Deus havia falado a respeito deles tinha se cumprido. Isso é maravilhoso. Que Deus, ele não mente, que as suas promessas
se cumprem na íntegra, que nenhuma vírgula saiu do lugar. E era justamente isso que Josué pontuava. E o medo dele era justamente que o povo se esquecesse dessas coisas. E ele faz uma grande reunião, ele exorta o povo, ele chama todos, ele chama os oficiais, ele chama os juízes, ele chama todo o povo, ele chama as pessoas, ele chama aquelas pessoas, os comandantes, ele chama todos para uma grande reunião, para ali dar os últimos ensinamentos, para exortar aquelas pessoas a permanecerem na presença do Senhor. Observe bem o que está escrito no capítulo 23, verso 1. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o Israel e seus anciãos, e seus cabeças, e seus juízes, e seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações. Presta atenção. Verso de número 4. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, essas nações que restam, bem como as nações que têm destruído desde o Jordão até o grande mar do pôr do sol. O Senhor vosso Deus as impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuirá a terra, como o Senhor vosso Deus tem prometido. Aí o verso 6 ele diz: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazer de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos apartais nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, ele chama o povo, ele chama os oficiais, ele chama todos para os instruir a não se apartar do livro da lei, daquilo que Deus tinha estabelecido, das ordenanças do Senhor, que estavam inseridas naquilo que Moisés tinha passado para eles. Ou seja, nas ordenanças do Senhor, que eles não se apartassem nem para a direita, nem para a esquerda, porque Deus tinha entregado os inimigos nas mãos deles. Aí ele continua no verso de número 7, ele diz: para que não entreis no meio dessas nações, para que ainda fique convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem sirvais a eles, e nem vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Olha só, verso 9. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. Quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Ou seja, Deus falou: ainda há outras nações diante de vocês, mas vocês não vão de maneira nenhuma se assemelhar a eles, ou seja, se render aos vossos deuses, aos seus costumes. Vocês não vão, de alguma forma, se render fazendo as coisas que eles fazem, porque eles foram dominados por vocês. Vocês são cabeça e não cauda. Então, Josué está passando para eles ali as instruções, para que eles não sejam abduzidos, para que eles não sejam, de alguma forma, seduzidos pelas outras nações, porque eles estariam vivendo ainda no meio dessas nações. E Deus fez com que eles, apesar de ter saído de uma terra de escravidão, se tornarem grandes diante deles, diante dos inimigos. E agora eles não poderiam de maneira nenhuma novamente voltar ao passado, se tornar escravos novamente. E ele continua aqui dizendo, olha só, verso número 12. É bem interessante aqui o verso 12. Vamos ler o verso 10. Diz assim, o verso 10 diz assim: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já antes vos tenho falado. Verso 11. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e
vós a elas entrardes e elas a vós, presta atenção, verso 13, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ou seja, Josué está instruindo, Josué está falando. Até aqui o Senhor vos abençoou. Até aqui o Senhor entregou essas nações nas vossas mãos. Mas vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que se cuidarem para não descumprir os mandamentos do Senhor. Porque senão tudo que aconteceu até agora de bom vai começar a acontecer de ruim. Tudo que aconteceu agora de bênção vai acontecer de maldição. Se vocês se desviarem dos caminhos do Senhor, se vocês se voltarem contra o Senhor, se vocês quebrarem a aliança que o Senhor tem convosco. Então essa eram as instruções que Josué passava para aquele povo. Veja que após a morte de Josué, a Bíblia diz que os próprios pais não ensinaram os filhos os caminhos que eles deveriam andar, e aqueles que foram nascendo após a morte de Josué, uma outra geração se levantou, e vem a geração dos juízes, após a morte de Josué, e se levanta uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos, e foi a pior história que teve, uma das piores histórias do povo de Deus, um povo que Deus levantou cerca de 20 juízes, sempre tinha que levantar um juiz para ali, no caso de Sansão, no caso de muitos outros, para cuidar do povo, porque o povo era um povo desobediente, de duro serviço, ou seja, um povo de coração duro, um povo que não obedecia a Deus em hipótese nenhuma, um povo que vivia sempre estando em dificuldade. Isso me faz lembrar até a questão do próprio Davi. A Bíblia diz em relação a Davi e a Saul. O caso de Saul, por exemplo, quando Saul ele está no governo, quando Deus colocou Saul como rei, Deus transformou o coração de Saul. Saul era o menor na casa de seu pai. E Deus levanta Davi para colocar no lugar de Saul, justamente porque Saul se perdeu no meio do caminho. Saul se perde no meio do caminho. E Saul começa a ter inveja de Davi, começa a perseguir a Davi. O texto sagrado lá de 1 Samuel, no capítulo 23 de 1 Samuel, diz que Saul começa a perseguir a Davi, e Davi ele começa a se esconder. É aquela questão lá que quando Davi consegue arranjar 600 homens e fugindo de Saul, e 600 homens que eram endividados, 600 homens que eram pessoas que não tinham para onde ir, e Davi se torna o cabeça deles. E por um determinado momento, Davi livra ali os moradores de Keila, que era ali uma cidade ali de Judá, das mãos dos filisteus. E Saul então fica sabendo que Davi estava na cidade de Keila, ou seja, na cidade dos Ifeus. Saul então vai lá para perseguir Davi. E mesmo Davi tendo feito o bem aos Ifeus, moradores de Zif, eles entregaram Davi nas mãos de Saul. Traíram Davi. Ou seja, Davi chegou a consultar o Senhor no capítulo 23 de 1 Samuel. Senhor, eles me entregarão nas mãos de Saul? Eles entregarão a mim e os meus homens nas mãos de Saul? O Senhor disse, sim, eles entregarão você e entregarão os seus homens. Ou seja, Davi só podia contar com o Senhor, ele não podia contar com ninguém. Mas a confiança de Davi era justamente em Deus. O sonho de Davi estava depositado nas mãos de Deus. E Davi, então, ele foge. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 26, diz a Bíblia Sagrada que Davi ele faz uma oração. Uma oração que está relatada lá no Salmo número 54, melhor, capítulo 23, verso 26. Lá no Salmo 54, quando Davi está sendo perseguido por Saul. E do lado havia um monte. De um lado estava Davi com seus homens, do outro lado estava Saul. E Saul já estava prestes a capturar Davi, porque Saul estava com um grande exército perseguindo a Davi.
Mas aí vem a proteção do Senhor, o grande livramento do Senhor, porque chega então um dos mensageiros de Davi, ou melhor, um dos mensageiros de Saul e diz: meu Senhor, corre depressa, porque os filisteus estão invadindo a sua terra, e Saul tem que sair em retirada para correr, porque os filisteus recebeu a notícia que os filisteus estavam invadindo a sua terra. Ou seja, entenda isso como providência de Deus. E Davi ele faz uma oração no Salmo de número 54. E é justamente essa oração que Saul sai em retirada, que é o Salmo 54, quando ele diz: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Salva-me, ó Deus, e faz-me justiça pelo teu poder. Ele ora a Deus, ele pede o livramento do Senhor, ele diz: ouve a minha oração, incline os teus ouvidos às palavras da minha boca. Ele clama ao Senhor, ele pede a Deus livramento, ele pede a Deus que Deus o livre. No verso 6, no penúltimo verso, ele diz: Senhor, ele promete: Senhor, pois eu oferecerei sacrifícios de louvor gratuitamente, voluntários a ti, Senhor. Porque Deus tinha dado o livramento a ele. Ou seja, Deus mostra que ele está sempre no controle de tudo quando nós preservamos a sua aliança. E era justamente isso que Josué estava falando com o povo. Se vocês manterem a aliança com Deus, Deus vai manter as suas promessas. Se vocês mantiverem a aliança com Deus, Deus vai manter a promessa. Se vocês mantiverem a aliança, melhor dizendo, Deus vai manter a promessa. Tem que conservar a aliança que você tem com Deus. Não pode quebrar a aliança, não pode se afastar de Deus, não pode ser de maneira nenhuma seduzido pelo mundo, capturado pelo mundo, abduzido pelo mundo. E quantas vezes nós abandonamos as práticas que o Senhor nos ensinou das Sagradas Escrituras e começamos a abrir brechas e falamos: não, não tem nada a ver, não tem problema isso, não tem problema aquilo, e vamos abandonando. E através das pequenas coisas, de pequenas brechas, que vêm as grandes rachaduras. Uma grande represa, para que ela seja completamente destruída, começa com uma pequena rachadura. Uma pequena rachadura. E ela vai se abrindo até tudo se romper. Da mesma forma é a vida espiritual do cristão. Para que ela venha se romper, são pequenas rachaduras. Ele começa deixando o seu costume de orar, ele já ora pouco. Daqui a pouco ele já não ora mais, a sua vida de oração já não é mais um compromisso. Daqui a pouco ele já não tem mais o costume de ir à igreja como tinha outrora. Daqui a pouco ele não tem mais o costume, ele ou ela não tem mais o costume de ler a palavra. Daqui a pouco ele diz: ah, mas isso não tem problema, não tem nada a ver, nós estamos vivendo num mundo mais moderno. E vai sempre abrindo exceções, sendo cooptado, abduzido, seduzido. E quando pensa que não, a represa se rompeu. Tudo se rompeu. E a aliança foi quebrada. E ele foi completamente destruído. E Deus se afasta. Porque é justamente isso que está escrito aqui no texto que nós lemos. E eis que hoje, olha só, e eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué capítulo 23, verso 14. Josué estava lembrando, tudo Deus cumpriu. Agora ele fala no verso 15 para a gente encerrar. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes, e servides outros deuses, e a eles vos inclinardes
então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que o Senhor vos deu. Essa é a condição. Ou você serve a Deus ou não serve. Deus não te obriga a nada. Você faz uma escolha, a vida é sua. Hoje eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você escolhe. Então nós temos aqui um texto que Josué exorta o povo a conservar a aliança. A conservar a aliança. Então, queridos, eu queria nessa quarta-feira que você meditasse nisso. Deus tem uma promessa na sua vida, igreja. Deus tem uma promessa na sua vida, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Por mais luta que você esteja passando, por mais dificuldade que você esteja passando, a promessa vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Ainda que o gigante pareça grande, ainda que você esteja como Davi cercado num monte. De um lado esteja Saul com todo o seu exército. Do outro lado você esteja como Davi, ali, praticamente sozinho. O Senhor vai mandar socorro. O socorro virá em nome de Jesus Cristo. Você não vai ser capturado. Você não vai ser destruído. O mal não vai te destruir de forma nenhuma. Essa doença não vai te destruir. Esse desemprego não vai te destruir. Essa miséria não vai te destruir. Esse mal não vai te destruir. Essa praga não vai te destruir. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor está no controle da sua vida. Então eu queria que você, em nome de Jesus Cristo, pegasse essa palavra e guardasse no seu coração e falasse em nome de Jesus Cristo comigo, conforme diz Joel, capítulo 3, verso 10. Digo fraco, eu sou forte. Diga hoje, se você está se sentindo fraco, eu sou forte. Eu sou forte porque o poder de Deus habita em mim. Eu sou forte porque o Senhor é comigo. Eu sou forte porque até aqui me ajudou o Senhor. Eu sou forte porque eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu sou forte porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. Eu sou forte porque Ele me guarda. Eu sou forte porque o meu socorro vem dEle. Eu sou forte porque Ele é quem peleja as minhas lutas, peleja as minhas batalhas. É que Ele que peleja e me dá a vitória. Eu sou forte porque pela manhã, ao meio-dia e à noite eu oro. E em todos os momentos Ele ouve a minha oração. Eu sou forte porque Ele me fortalece. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque o poder de Deus habita em mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nessa quarta-feira. Eu queria orar com você. Eu queria clamar a Deus com você. Eu queria pedir que o Espírito de Deus entrasse na sua casa, na sua vida e te fortalecesse nesse dia. Te fortalecesse em nome de Jesus. Criasse músculos espirituais em você. Criasse força em você. Para que você se levante com toda a força da sua vida. Através do Espírito Santo. E que você se fortaleça na fé. Que esse mal agora, em nome de Jesus, caia por terra. Porque em nome de Jesus, mais forte é o que está sobre a sua vida. Deus é mais forte na sua vida. Então eu queria te convidar a orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria te convidar a clamar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a, nesse momento, orarmos juntos, clamarmos juntos, pedir a Deus que Deus possa derramar a sua graça sobre a nossa vida. Vamos orar, queridos. Vamos clamar em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, Pai santo de poder e de graça, em nome do teu Filho Jesus Cristo Nazareno, eu oro ao Senhor neste momento, meu Pai. Eu clamo ao Senhor, meu Deus amado, por esse meu irmão, por essa minha irmã, por essa família. Que o Senhor possa adentrar nessa casa agora, abençoar esta família, fortalecer esta pessoa, erguer esta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa tocar, meu Deus, na vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus, que ela venha criar forças através do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa erguê-la, fortalecê-la, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, para que todo o mal caia por terra. Como diz a tua palavra que nós lemos, ó Pai Celestial, nenhuma de todas as palavras, de todas as tuas boas palavras que disseste a respeito de Israel, teu povo, caiu por terra. Mas tudo se cumpriu segundo a tua vontade, ó Pai. Assim como Josué lembrou aquele povo, Pai Celestial, nenhuma de todas as tuas boas palavras caiu por terra também na vida dessa pessoa, nem na minha vida.
Por isso, ó Pai Celestial, ainda há de se cumprir muita coisa boa na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Por isso eu oro em nome de Jesus, essa pessoa que porventura possa estar enferma, que o Senhor fortaleça, que o Senhor possa entrar agora, meu Pai Celestial, na casa dela, que o Senhor possa derramar agora do teu sangue precioso sobre o corpo físico dela, restaurando a saúde, arrancando agora todo tipo de enfermidade, fortalecendo, arrancando essa febre agora do corpo, em nome de Jesus, ó Pai, arrancando as dores agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, e peço ao Senhor, faz um milagre, Pai. Faz um milagre agora, Pai, em nome de Jesus. Segundo a tua vontade, ó Pai, opera um milagre na vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa pessoa seja graciosamente abençoada, graciosamente tocada pelo teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus e te peço que a bênção do Senhor venha sobre a vida dessa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre toda esta família, em nome de Jesus de Nazaré. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Fique com Deus nessa quarta-feira. Se cuidem em nome de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Um abraço do seu pastor. Fique com Deus, Igreja Manancial da Graça. Qualquer coisa, meus irmãos, estamos aqui. Entre em contato comigo em nome de Jesus Cristo. Estou orando por vocês, estou clamando pela vida de vocês. E Deus está no controle de tudo. Fiquem com Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se repouse sobre a sua vida sempre, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.